mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês itens para fazer uma maquiagem que veio na minha cabeça essa ideia. Eu fiquei pensando, olhei para as minhas coleções, olhei para todos os produtos e de repente eu pensei, se acontecesse de eu precisar escolher apenas um produto de cada categoria, qual deles eu escolheria? Nossa, gente, eu fiquei completamente perdida. E é daí eu imaginei, eu falei, bom, esse seria um bom tema para o canal, para que as pessoas possam também pensar o que elas escolheriam dentro das maquiagens que elas têm para guardar se tivesse que sair de casa correndo, alguém falasse para você, agora você só tem 10 minutos para pegar o que você tem de maquiagem, escolha um produto de cada categoria e traga com você. Quais seriam esses produtos que vocês escolheriam para vocês? Quer saber quais eu escolhi para mim? Fica aí para assistir. Olha, gente, foi muito difícil, muito difícil. Eu confesso que eu fiquei olhando assim para cada item, cada categoria, olhei as opções, porque o que eu faço, né? Eu acredito que muita gente faça a mesma coisa. Depende da ocasião. Se eu vou sair num dia quente, eu escolho uma base diferente. Se eu vou sair para passar o dia inteiro na rua, pode ser que não seja mais aquela base, corretivo, pó, enfim. Então eu tive que pensar assim, qual produto vai me atender na maior parte possível das situações que eu possa me encontrar. Isso é muito difícil, né? Mas vamos lá, eu fiz uma seleção aqui, eu espero que vocês gostem e eu vou explicar para vocês por que eu escolhi cada produto, tá bom? Vou começar agora com um primer. O primer que eu escolheria para ser o único da minha coleção é esse aqui da Benefit. Ele é o Professional, mas ele é a versão hidratante. Por que eu escolhi ele? Vocês estão vendo que esse é o tamanho jumbo e eu já usei bastante. Deixa eu até fazer assim, olha, ele é tão grande que para tirar eu tenho que dobrar a embalagem, porque senão não consigo tirar. Por que eu escolhi ele? Ele não é nem muito sequinho e nem muito hidratante. Então, eu acredito que ele serviria para atender o maior número de situações diversas. Aquele outro verdinho, que ele é a versão original, ele é bem sequinho, para justamente esconder os poros, e ele faz muito bem essa função. Só que num dia assim muito frio, talvez ele não seja o ideal, não seja o primer ideal para você usar. Esse aqui, ele esconde os poros, mas ele também deixa a pele um pouquinho hidratada. E diferente de outros primers que são só hidratantes. Aí esses não funcionariam nos dias que você precisa manter a maquiagem no lugar, que a oleosidade vai estar à flor da pele, nos dias mais quentes, principalmente, enfim. Então eu achei que ele seria uma boa opção para ser o único primer da minha necessaire. Agora, a minha base escolhida foi essa daqui, da NARS. Ela é uma base super querida, super bem conceituada dentro dos influencers, dentro das pessoas que amam make. E ela se chama Light Reflecting Foundation e a minha é na cor Barcelona. Essa é uma base bem fluida, ela é bem hidratante. A gente tem até que agitar bastante por ela ter essa consistência. E esse acabamento dela, apesar de ser bastante hidratante, não deixa a oleosidade da pele ficar aparente muito rápido. Inclusive, se você selar com um bom pó, essa sua maquiagem vai durar horrores. E por que eu escolheria ela? Essa é uma base muito flexível. Você consegue ter um acabamento leve com apenas uma camada. E você também consegue construir, se você quiser, um acabamento com uma cobertura maior. Além disso, ela deixa a pele com um viço maravilhoso. Não é à toa que essa base, inclusive, ela é muito usada para atendimento de noivas. Ela dura bastante. E se você não quiser ter essa base com um acabamento muito viçoso ou muito hidratante, é só você caprichar no pó na hora de você selar. Eu tô vendo aqui que essa base já tá ficando escura para mim. Eu comprei ela quando eu tava bronzeada, então olha, aqui a gente já tá entrando no inverno, quer dizer, ainda é outono, mas já já o inverno tá aí e olha isso, como que já fez diferença. Mas eu tenho um tom mais clarinho, então dá pra misturar, se eu precisar acertar o tom, eu posso fazer isso também. Então, na verdade, se permitir a regra, eu levaria a Barcelona e uma outra cor clarinha para balancear, né? Até porque a gente não fica com o mesmo tom de pele o ano inteiro. Mas continuando, a flexibilidade dessa base é realmente o que me faz ficar apaixonada por ela e ter escolhido nesse vídeo. Se você quiser um acabamento mais viçoso, como ela deixa logo depois da aplicação, é só você selar com pó só na zona T, onde realmente você tem mais oleosidade, e ela vai segurar, tá? Sua make, sua pele vai ficar com a oleosidade controlada
e ela vai ficar ainda bem viçosa, bem bonita no decorrer do dia. Eu aproveitei agora para aplicar mais um pouquinho de base e vou fazer aqui uma segunda camada, aproveitando para vocês conferirem que realmente ela deixa um acabamento bem natural, bem bonito, mesmo na segunda camada. Na primeira passada, né, quando você faz uma camada só, qualquer imperfeição da pele fica aparente ainda. Já na segunda, dá uma cobertura maior, mas não fica pesado, não dá aquele acabamento reboco que, no caso, não seria o ideal na hora de escolher uma base só. Então eu escolhi essa base justamente por ela ser versátil nesse sentido. Então, continuando o assunto a respeito do acabamento, ela também é versátil no sentido de você deixar a maior parte do seu rosto sem selar, então ela vai ficar com esse viço que ela deixa logo depois da aplicação. Aí você pode selar só a zona T. E se você quiser um acabamento mais sequinho, ela não vai ficar mate, como a base da Fenty Beauty ou aquela outra da NARS, que é a Soft Matte. Mas se você usar um pó que ele é fininho, que ele permita fazer esse acabamento mate sem interferir na base, inclusive esse é o pó que eu escolhi para trazer para esse vídeo hoje, vocês já vão ver, você consegue esse acabamento mais sequinho, bem próximo de uma base mate. Então, tá explicado, né, por que eu escolhi essa base. E eu fui olhar agora aqui no espelho para ver se ficou algum cantinho aqui para esfumar. Gente, eu tô precisando muito pegar um sol, olha isso. Olha aqui meu pescoço, gente. Tá vendo? Esse é o preço de morar na Inglaterra, gente. O sol aqui é a coisa mais rara. Quando aparece, a gente tá trabalhando, né? A gente não tem como tirar férias toda vez que sai um sol ou tirar um dia de folga para você aproveitar. Mas fazer o que, né? É o que tem para hoje. Base aplicada, agora vamos de corretivo. Esse é um corretivo que eu comprei recentemente e foi uma descoberta que acabou conquistando muito o meu coração, gente. Esse corretivo, se não fosse ele, talvez eu tivesse escolhido o da Lancôme. Mas confesso, desde que eu comecei a usar ele, ele tá sendo o queridinho das minhas makes. E esse é o tom 2N Light Medium. Gente, esse corretivo, ele é tão gostosinho de aplicar, além de ser fácil de espalhar, de esfumar. Ele fixa bem na pele, tem cobertura, porque existem alguns corretivos que a gente gosta de usar por eles serem um pouco mais leves, não serem tão pesados, principalmente para as peles maduras como a minha, mas na hora de esfumar, o corretivo desaparece e aí não tem cobertura nenhuma. Eu tenho alguns corretivos que infelizmente são assim, mas esse não, apesar de ser levinho, ele mantém a cobertura e dá aqui um acabamento muito bonito aqui nessa região dos olhos. Para quem tem linhas finas, esse corretivo ele funciona super bem. Mesmo depois de selado, ele não fica ressecado, não tem aquele risco de craquelar e ele mantém a cobertura. Além do que ele deixa um acabamento bem bonito, deixa uma radiância aqui na pele que nem parece que sua pele ela é já uma pele madura. Olha isso, gente, eu vou aproximar para que vocês possam ver como esse corretivo ele fica bonito na pele. Tá vendo como aqui, olha, eu não consigo perceber que eu tenho já uma pele madura. Esse corretivo ele disfarça bem, traz um viço para a pele e que depois de selada, esse viço não se apaga. Mesmo que você use um pozinho que vá deixar a sua pele com um blur, vai ficar um blur bonito, com radiância. Eu não sei explicar, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, mas realmente ele seria o escolhido para ficar na minha necessaire. Agora eu vou falar para vocês sobre pó fininho, pó compacto para poder selar aqui a região dos olhos. Eu considero dois produtos separados, tá? Porque quando eu vou fazer essa parte aqui dos olhos, eu não faço com um pó normal que eu passo no rosto, por mais fino que ele seja. Eu prefiro um pó mais fino ainda, justamente por eu ter uma pele madura. E para isso, eu escolho esse pó da Charlotte Tilbury. Ele é um pó bem fininho, translúcido, que traz esse efeito blur e ele é muito delicado. Você quase não vê ele na pele, ele é quase imperceptível. Olha só, eu vou tirar aqui para vocês poderem ver e quando eu faço assim, olha como ele desaparece, mas deixa a pele com um viço, com um blur maravilhoso. E é esse efeito que ele dá aqui nessa região dos olhos que eu amo. E só deixar aqui registrado qual é o pó que eu tô falando, é esse aqui da linha Airbrush. E aí, normalmente eu uso uma esponjinha, porque é mais delicada. E aí, eu só faço assim, ó, carimbadinha, porque a gente acabou de aplicar o corretivo, então a gente não quer tirar esse corretivo do lugar, tá? Tem que ser bem delicado.
também aqui nessa região dos olhos. A gente vai pressionando delicadamente para selar o seu corretivo. Aí eu deixo ele aqui meio que secando, deixando ele ficar assentado na pele. E depois, quando for fazer o restante do rosto com o pó para selar o rosto inteiro, aí eu dou uma varrida com tudo junto, esfuma, enfim, fica tudo direitinho. Agora, para as sobrancelhas, também uma descoberta recente que virou um queridinho aqui é esse gel de sobrancelhas da MAC. E o meu é na cor Sturd. Eu amo esse gelzinho, gente. Ele tem microfibras que tá aqui, olha, na pontinha do pincel a gente consegue ver. E eu tenho que ter apenas um pouco de cuidado na hora de aplicar, porque eu, na verdade, antes de fazer isso, antes de aplicar, eu gosto de passar uma escovinha limpa para poder pentear os fios e deixar eles já no lugar antes de eu passar o gel. Então, o cuidado que eu tenho que ter é aqui, ó, porque ele vem bem pigmentado. Então, eu não quero deixar aquela sobrancelha super marcada, é só mesmo para preencher e colocar os fios no lugar, tá vendo? Olha como deixa super natural, não parece que eu tô aplicando outra cor por cima dos meus pelinhos. Óbvio, você tem que escolher a cor exata, o mais próximo possível dos seus pelinhos. E uma vez que você escolha o tom certo, fica lindo, olha isso. Olha a diferença dessa sobrancelha para essa que eu ainda não apliquei. Faz todo sentido, né? Prontinho, as duas sobrancelhas já estão preenchidas com esse produto. E, além disso, olha o tamanho da embalagem. Vem muito produto aqui, vai durar uma eternidade. Eu amo saber disso. Agora, falando de blush, contorno e iluminador, eu trouxe 3 em 1. Uma coisa super prática, eu olhei na minha penteadeira, tem vários produtos separados, unitários, mas esse aqui ganhou. Eu falei, não, ele é tudo, porque além da quantidade, tem a variedade, tudo numa paletinha só, que é essa paleta da NARS, que se chama Full Dimension One. E aqui vem o iluminador, um blush mais clarinho, outro blush mais pigmentado e o contorno. Então, assim, quer praticidade maior do que essa paleta? Realmente não existe. Não tive dúvidas quando eu olhei para ela. Então, eu vou começar com o blush. E outro motivo também para eu ter escolhido é que a gente tem 2 tons de blush, que é o Orgasmo e o Orgasmo X. Então, com isso, se eu quiser fazer um look que o blush deva ficar mais intenso, eu consigo, porque eu tenho um blush aqui com uma pigmentação maior. Se eu precisar que o blush tenha menos pigmentação, eu também consigo, que eu tenho esse outro tom, que é o Orgasmo, é o original. Então, eu vou começar com o contorno. Eu vou pegar hoje com um pincel assim bem fofão, que eu não quero um contorno muito marcado, não. É só mesmo para dar aquela sombra bem discreta aqui, para afinar o rosto. Então, eu vou pegar com esse pincel e faço assim para fazer com que a aplicação fique mais suave. Ah, e só para lembrar, esse aqui é o contorno Laguna da NARS, aquele bem famoso também. Prontinho, o contorno já aplicado, como vocês conseguem ver, ele tá bem discreto, não tá muito marcado, que é a intenção do look de hoje. Mas aí, também é importante lembrar que você tem que usar a ferramenta certa, o pincel certo para a aplicação de cada produto. Dependendo da forma como você quer que a sua maquiagem fique, a escolha dos pincéis faz toda a diferença, tá bom? Agora eu vou usar o mesmo pincel só para poder mesclar o contorno com o blush. E eu vou usar o blush mais clarinho. Eu vou usar esse aqui, que é o Orgasmo Natural, o original, aliás. Só para que a gente consiga aqui ver que eu apliquei um blush, mas não quero nada muito marcado hoje não. E agora, para finalizar com essa paleta, eu vou de iluminador. Então eu vou pegar com esse pincel aqui, que ele é um pouquinho mais fofo e menos denso, para poder fazer essa aplicação bem suave, bem de leve. E esse iluminador também permite construir camadas. Então, se eu precisar que ele fique mais intenso, é só eu fazer outra camada. E até fica uma dica, se vocês quiserem fazer com que esse iluminador tenha mais efeito, mais brilho, é só você espirrar um pouquinho de setting spray no seu pincel, que ele ajuda a trazer mais pigmentação no seu iluminador. Um pouquinho aqui também, na pontinha do nariz. E com outro pincel assim, menorzinho, eu vou aplicar aqui embaixo da sobrancelha para fazer aquele pontinho de luz tradicional. Gente, olha como essa pele já tá ficando linda. Como eu disse pra vocês, olha, eu nem selei ainda a zona T. E vocês conseguem perceber que essa base, ela não tá grudando no meu rosto. Ela não tá aparente. Ela não tá ainda aqui molhada. Ela já secou,
mas deixou esse viço na pele. É super usável, vocês não têm com que se preocupar. Mas como eu tenho oleosidade aqui para controlar, eu vou selar o rosto inteiro e para isso eu vou usar o meu pó favorito, entre outros, que é esse aqui da Fenty Beauty, e o meu é na cor banana. Então eu vou pegar aqui essa quantidade que eu coloquei na tampinha, com aquela mesma esponjinha, eu faço um baking, que é assim que eu gosto de aplicar, porque aí eu aproveito para fazer essa marcação aqui do contorno e tenho certeza que o rosto vai estar todo seladinho. Olha como ele é fininho. Era exatamente isso que eu ia falar em seguida. O motivo de eu ter escolhido ele. Gente, eu amo esse cheirinho desse pó. Não sei se vocês são muito fãs de fragrância em pó. Algumas pessoas se incomodam. Depende também da fragrância, mas esse aqui da Fenty, pra mim, não me incomoda de jeito nenhum. Pelo contrário, eu fico com vontade de cheirar, mas eu não posso ficar aqui com o nariz muito próximo, senão eu vou ingerir, inalar esse pó. Mas voltando, independente da base que você esteja usando, ele vai selar dando um aspecto muito natural na sua pele. Você não vai ficar com aquela cara seca, esturricada, não, de jeito nenhum. Depois que você passa um setting spray, então, nossa, esse pó dá um efeito maravilhoso na pele, gente. Vocês têm que experimentar, caso vocês não conheçam ainda. E caso vocês queiram investir também na marca, nesse pó. A maioria dos produtos da Fenty são aprovados por mim, sou meio suspeita, mas esse pó realmente ele é invencível. Inclusive, me surgiu um pouquinho de dúvida entre ele e o da Laura Mercier, mas o motivo de eu ter acabado escolhido ele foi justamente na questão dele ser mais fino. Ele é bem mais fino do que o da Laura Mercier. O da Laura Mercier é muito bom também. Você consegue fazer esse acabamento, fazer esse baking sem marcar a pele. Mas esse aqui é melhor ainda. Ele consegue dar um blur muito bonito nas fotos. Esse pó fica maravilhoso. Então agora sim, com um pincel bem fofão, esse aqui tá bem limpinho, eu lavei ele recentemente. Eu vou agora varrer tudo e fazer com que tudo que eu apliquei comece a ficar mais esfumado ainda. Inclusive, olha, lembra que eu falei que depois eu ia varrer aqui na região dos olhos, onde eu selei? Mas tem que lembrar que as cerdas têm que ser bem macias e você tem que vir, olha, bem delicadamente, tá? Para não correr o risco de riscar nem a sua base e nem o seu corretivo. Olha, gente, olha o que eu falei, vê se eu não tenho razão. Esse pó, ele é magnífico. Eu amo o efeito que ele dá no acabamento da make. Mas mesmo ele sendo assim tão perfeito, eu ainda gosto de aplicar um setting spray. E óbvio, eu vou ter que trazer aqui qual foi o meu favorito. E nada mais, nada menos que Studio Fix da MAC. Ele é um setting spray bem conhecido, que muitas pessoas amam e recompram. Eu sou uma delas. Esse aqui tá quase acabando, mas óbvio, eu já tenho estoque. E ele seria perfeito para qualquer ocasião. Tem alguns outros setting sprays que eles são mais para dia, mais para noite, mais para o dia inteiro. Eu prefiro esse daqui porque ele serve para qualquer ocasião, então é esse o escolhido. Então eu vou aplicar aqui e vamos esperar secar. Pele prontinha, agora vamos para os olhos. Também foi outro item, outra categoria que eu fiquei muito na dúvida, gente, porque eu consegui ter um número razoável de paletas de sombra e eu fiquei pensando em várias ocasiões quais são as paletas, até eu chegar na paleta, que me traria opções para qualquer ocasião. E, dito isso, a escolhida foi esta daqui, da Fenty Beauty, mais uma escolhida da marca. Essa paleta eu escolhi, gente, por ser uma paleta tipicamente básica para quem gosta de tons mais neutros, mas você consegue construir também looks mais diferentes com as cores mais escuras e até alternando entre elas. Além do que o acabamento dessas sombras é maravilhoso, elas esfumam super bem entre elas. Toda vez que eu uso, eu fico impressionada, parece que é a primeira vez que eu tô usando. E aí eu pensei, bom, vai ser a paleta fácil para usar em qualquer ocasião, principalmente naqueles dias, naqueles momentos que estamos correndo. Então hoje eu vou fazer uma sombra assim bem básica, no máximo vou usar duas cores, só para mostrar para vocês o desempenho delas, que todas elas funcionam da mesma forma. Então eu vou pegar esse tom aqui para fazer um esfumado geral na pálpebra móvel. Esse pincel, ele é um pincel fofinho, então eu vou fazer assim, olha, eu vou depositar e já esfumo. Olha isso que eu falei pra vocês, tá vendo? Quando você aplica, parece que é uma cor que vai ser difícil de esfumar, mas não, gente.
Olha isso, essa paleta ela é simplesmente perfeita. Agora eu vou só dar uma escurecidinha aqui nesse cantinho e para isso eu vou usar essa sombra aqui. Olha, eu deposito e aí a gente já vê essa diferença, que ela é mais quente, essa sombra, esse marrom, e já faço aqui o esfumado sem dificuldade nenhuma. Prontinho, agora só para colocar um pouquinho de cintilância, eu vou usar essa cor aqui, que é um marrom com um cintilante assim bem bonito também. E de praxe a gente usa o dedo, que é mais prático, para fazer esse cantinho interno. Prontinho, olhos finalizados, aproveitei para fazer esse acabamento aqui de baixo também. E agora nós vamos para a máscara. A máscara dos sonhos, alguém já deve adivinhar, quem assistiu os últimos vídeos por aqui, é esta da Lancôme. É uma descoberta recente também e eu estou apaixonada por essa máscara, gente. Ela é aquela da linha Hypnose e ela é, olha, numa embalagem de vidro, linda, maravilhosa. Além da embalagem ser linda, o pincel também é super fácil de fazer a aplicação e a fórmula é fantástica. Então, o que eu mais gosto nessa máscara? Quem já assistiu, como eu disse, já ouviu meus comentários, mas eu vou reforçar aqui. Ela é uma máscara que deixa os fios alongados, você não precisa passar muitas vezes, repetir muitas camadas para conseguir esse efeito. E o melhor de tudo, ela não carimba. Durante o dia, a máscara fica no lugar, não mancha aqui a sua pele. E quando você vai tirar, você percebe que ela sai em pedacinhos. Então é por isso mostra que ela tem muita tecnologia. É como se fosse uma máscara à prova d'água, mas não é. Ela é perfeita, gente. E agora vamos para os lábios para mostrar para vocês o último produto desse vídeo. E também outra categoria de muita dúvida, gente. Porque você pensa assim, tem dias que eu quero usar um batom mate, tem dias que eu quero usar só um tint, tem dias que eu quero usar um gloss. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que escolher o batom com um acabamento que vai servir para a maioria das vezes que eu vou querer usar o batom. Tenho que escolher também a cor, o tom, enfim, é muito difícil. Mas se eu tivesse que escolher apenas um, o escolhido seria esse aqui da Rare Beauty, que ele é o Lip Oil, super querido também, super comentado nas redes. E eu amei desde que eu usei a primeira vez. Então foi ele, eu pensei, ele me agrada em tudo, então é ele. Ele tem um aplicadorzinho assim, olha, bem simples, bem fácil de aplicar. Ele tem essa curvatura que ajuda na hora de você passar o produto no lábio. A cor também é uma cor que me agrada bastante, bem usável e super confortável nos lábios. Eu amo esse produto. Olha que lindo que ele fica nos lábios. E eu escolhi ele também, gente, por ele ser versátil. Ou seja, quando acaba esse efeito meio glass, que eles chamam, né? Que acaba ficando meio brilhoso, que é o lip oil, né? Justamente a característica do lip oil. Ele fica só a corzinha, uma corzinha bem suave, com esse fundo aqui. Então, fica parecendo que você aplicou um lip tint. Se você quiser trazer de volta esse efeito, é só você reaplicar. Além disso, se você quiser um acabamento mate, digamos assim, além disso, se você quiser fazer um acabamento mate, você também pode fazer uma misturinha com a sua base ou com o seu corretivo. E esse é um truque da maquiagem para quando você quiser trazer um acabamento mais mate, mais fosco para os seus lábios. Enfim, por isso que eu acho que ele é a melhor opção entre os batons que eu tenho para trazer para esse vídeo. E aí, gente, me conta aí o que vocês acharam da ideia desse vídeo e dos produtos que eu trouxe. De fato, eu consigo ver que esses produtos me trazem versatilidade, eu posso fazer looks diferentes, com acabamentos diferentes, e fica, de repente, uma ideia, até para quando eu for viajar e tiver pouco espaço na mala, levar esses produtos, porque eu consigo fazer looks diferentes com eles. Então eu vou ficando por aqui, já deixa o seu like se você esqueceu, se inscreve também se você não é inscrito e deixa também seu comentário, eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo e dos produtos que eu trouxe, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!